E aí, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E no episódio de hoje vamos conversar sobre um livraço, tanto em tamanho quanto em qualidade, que a Vida Nova lançou para nós. A obra História da Filosofia e Teologia Ocidental, do John Frame. Uma obra aqui com quase 1.200 páginas, falando de um assunto extremamente relevante para nós cristãos. Qual é a conexão entre filosofia e teologia? O cristão deveria estudar filosofia? Qual é a importância de estudarmos sobre suas histórias, tanto da filosofia quanto da teologia? Quais poderíamos dizer serem os principais momentos gerais do desenvolvimento do pensamento filosófico e teológico e quais os principais nomes e marcos de cada um desses momentos? Se você quiser saber a resposta para essas e outras perguntas, você precisa ler esse livro e ouvir o nosso episódio de hoje com Felipe Fontes. Reverendo, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast da editora Vida Nova. Valeu, Saor. Para mim é sempre uma alegria muito grande servir aí a Vida Nova, apresentando o excelente material que a Vida Nova tem trazido ao público no Brasil e falando de coisas que apetecem nosso coração e aquelas coisas que de alguma forma nos conduzem àquilo que aquele a quem nós mais amamos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Hoje a gente vai falar de um livraço, e aqui o nome não é só para a qualidade do livro, mas para o tamanho também, que é o livro História da Filosofia e Teologia Ocidental, do John Frame. E uma das perguntas que eu quero fazer é sobre o autor. Só que como a gente vai falar aqui da importância do autor, eu acho legal também falar um pouco de como tem sido o seu ministério, considerando que é alguém que vai comentar um livro como esse. Então, assim, se eu puder falar um pouco para o pessoal como o senhor tem servido, a sua conexão com a filosofia e com a teologia seria relevante para a gente. Beleza. Então, eu tenho ensinado teologia e filosofia já, tanto em seminário quanto a pastores em educação continuada desde o ano de 2011. Então, eu já estou envolvido com o ensino teológico há algum tempo. E este livro é especial para mim porque ele é uma tentativa de unir essas duas áreas, não é, pelas quais eu tenho muito interesse e com as quais eu tenho trabalhado já há algum tempo. Eu tive o privilégio de ter formação nessas duas áreas, não é, tanto formação em teologia quanto formação em filosofia, e a minha área de interesse maior, de especialização, é exatamente essa interface entre teologia, cultura geral, valendo-me muito da filosofia como um instrumento para a compreensão e aplicação da teologia na cultura. Então, eu tenho servido ao Senhor no seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil, seminário JMC, e também no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, também da Igreja Presbiteriana do Brasil, além de pastorear lá na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro como pastor auxiliar. E meu contato com John Frame é relativamente antigo, desde o tempo em que eu era estudante de pós-graduação em teologia, que eu tenho lidado com os textos do Frame. Muito bom. E o que é que ele tem produzido? Porque algumas pessoas já conhecem a relevância do ministério dele, como ele tem sido usado. Mas considerando aqui um livro como esse, talvez elas se perguntem quem é esse homem para que ele tenha escrito um livro tão grande assim, qual a relevância dele, como eu sei que eu posso confiar num trabalho como esse que a gente tem aqui em mãos. Perfeito. Esse é apenas um dos livros grandes que ele escreveu. Ele escreveu alguns outros livros grandes, por exemplo, um volume de teologia sistemática, uma quadrilogia que depois deu origem a esse livro de teologia sistemática. Frame é um professor de teologia nos Estados Unidos, mais especificamente no Seminário Reformado, o Reformed Theological Seminary, com quem, inclusive, a nossa instituição, o Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, tem uma parceria no curso em doutorado em ministério. Então, a gente tem um vínculo, inclusive, com essa instituição, onde John Frame lecionou durante muito tempo. Frame foi um aluno do Dr. Cornelius Van Til, que é o grande pai
daquilo que a gente chama de apologética pressuposicional ou de apologética reformada. E ele é, portanto, hoje um dos grandes representantes deste modelo de apologética no mundo teológico contemporâneo. Então, é um sujeito bastante relevante para o cenário teológico de modo geral, e eu admiro muito no Frame o fato de que ele não é apenas um repetidor de teologia. Ele não está apenas repetindo coisas que ele leu em outros lugares, e não que isso seja ruim. Às vezes, a maneira como nós repetimos aquilo que lemos ajuda outras pessoas. Mas Verdade. eu tenho apreço pelo esforço de originalidade relativa que o Frame possui. Por que eu estou frisando o relativo aqui, né? Porque é óbvio que não se requer de um teólogo que ele seja completamente original no conteúdo que ele vai transmitir. Há um sentido no geralmente, né, se for original demais, aí o caminho vai para o lado errado. É preocupante, exatamente. Então, há um sentido no qual todo teólogo é um repetidor da revelação de Deus, da aplicação de Deus, daquilo que foi produzido anteriormente. Mas o Frame, ele procura fazer isso de um modo a dar a sua contribuição, o seu toque de originalidade, pensando sobretudo no tempo e na época na qual nós vivemos. Então, pensando nisso, Saoro, o Frame ele elaborou um modelo de teologia que ele chama de teologia do senhorio. Então, é um tipo particular de teologia sistemática que ele desenvolveu originalmente em 4 obras, não é? Que são chamadas de a coleção da teologia do senhorio. Depois desenvolveu uma teologia sistemática e escreveu essa belíssima obra que a editora Vida Nova está trazendo agora ao Brasil, que é História da Filosofia e Teologia Ocidental, fruto dos seus cursos de seminário lá no RTS. Muito bom. É um autor prolífico, né? Realmente muitas obras já produzidas, e não obras de qualquer valor assim, mas obras significantes que têm aí trazido pra gente muita informação, não só por causa do número de páginas, como o senhor falou, né? Já são obras grandes que ele tem costume de produzir, mas por causa da sua profundidade, da sua relevância para a nossa aprendizagem. Agora, o que é interessante da gente pegar aqui esse tema é que talvez ele não agrade a todos os cristãos por causa dessa palavrinha aqui, filosofia, né? Alguns cristãos têm um pouco de pavor ou de uma espécie de não gostam muito de filosofia. Alguns se questionam se filosofia é para cristãos. E aí vem essa pergunta, vamos começar por ela. Qual é a relevância da filosofia para o cristão e qual a conexão entre ela e a teologia, como nós vemos aqui nessa obra? Perfeito. Bem, você fez 2 perguntas aí, né? A primeira é qual é a importância e a segunda qual é a conexão entre uma coisa e outra. E eu confesso a você que, embora elas pareçam perguntas simples, elas são perguntas bastante complexas, sobretudo a segunda. Talvez a primeira seja até mais tranquila do que a segunda pergunta, que as pessoas geralmente acham que é mais fácil, né? Qual é a relação entre teologia e filosofia? Saor, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Por quê? Porque eu tenho dito que isso é algo mais fácil de ser percebido quando você está fazendo ou lidando com as 2 disciplinas, do que propriamente é fácil, isso é mais fácil ser percebido do que distinguido teoricamente. Distinguir teoricamente as fronteiras da teologia e da filosofia é uma tarefa bastante complicada, porque elas são disciplinas que, em termos de preocupação, muitas vezes se sobrepõem. Então, por exemplo, uma das perguntas que a filosofia sempre procurou responder é: qual é a realidade primordial? Ou seja, qual é aquela realidade de onde todas as coisas vêm, de onde todas as coisas se originam? É óbvio que essa é uma pergunta por quem é Deus, não é? Essa é uma pergunta dessa natureza, embora a filosofia não a formule assim,
porque a sua preocupação nem sempre é uma preocupação teológica. Mas Sim. essa pergunta é a primeira resposta que a teologia oferece, que Deus é a fonte originária, a fonte primordial de todo ser e de toda predicação. Então, é muito difícil a gente distinguir as duas coisas. O que a gente sabe é que elas têm, a princípio, objetos de análise diferentes. Então, enquanto a preocupação da filosofia é mais com a revelação geral, a preocupação da teologia é mais com a revelação especial. Então, eu diria que a filosofia está lidando com os fundamentos da realidade, estudando primordialmente a revelação geral de Deus. Enquanto... É até bom a gente qualificar, perdão cortá-lo, mas Sim. qualificar um pouco os termos, porque eles são bem comuns no meio de estudo teológico, mas talvez não para todos os nossos ouvintes, né? A diferença, então, entre a revelação geral e a especial. Revelação geral é a revelação que Deus dá de si mesmo através das obras das suas mãos, aquilo que ele criou, e através das obras da providência. A criação e a história são os dois meios através dos quais Deus se revela nisso que a gente chama de revelação geral. Enquanto revelação especial é a revelação de Deus na Escritura, no texto sagrado. E esse é o objeto mais primário da teologia. Então a teologia está desejosa de compreender aquilo que Deus revelou em sua palavra, enquanto a filosofia está lidando com os fundamentos da existência, do conhecimento e dos valores, com uma preocupação maior na revelação geral. Então, eu diria que não é muito simples distinguir essas fronteiras. É mais fácil você saber que você está lidando com teologia e filosofia quando você está fazendo essas coisas. Mas eu acho que uma boa maneira de distinguir é pensar nos seus objetos mais diretos, porque as suas preocupações muitas vezes se encontram. E a segunda pergunta que você fez, que na verdade foi a primeira, é por que filosofia seria importante para um cristão, né? Exato. Eu fiz essa conexão já com as duas perguntas, justamente porque eu também percebo, como o senhor falou aí, essa dificuldade em distinguir uma da outra, né? Eu imaginei que, inclusive, na hora de falar qual a relevância da filosofia para o cristão, não ia ter muito como fugir de conectar, de responder essa pergunta da conexão entre elas, né? É isso Mas mesmo. pode seguir aí. E eu acho, Saor, que o Frei me ajuda muito na própria obra que a gente tá comentando aqui, porque na página 52 e 53, ele vai responder essa pergunta e vai dar 3 razões diferentes pelas quais a filosofia seria útil para o cristão e especialmente para o estudioso de teologia. E as razões são basicamente 3, né? A primeira razão é que a filosofia ela possibilita maior clareza de pensamento e de raciocínio. Então, é muito típico do pensamento filosófico essa questão da clareza, da argumentação persuasiva, da profundidade teórica. Então, é bom que um cristão, a quem Deus se revelou por meio de um texto que precisa ser compreendido, de alguma forma sistematizado, aplicado, desfrute dessa clareza de raciocínio, clareza de pensamento, que é característica da filosofia. Então, esse é um benefício da filosofia para os cristãos. Excelente. O segundo benefício que o Frei me apresenta aqui é a influência, ou conhecimento da influência que a filosofia exerceu historicamente sobre a teologia. Então, muitos dos dogmas teológicos, muitas das doutrinas com as quais nós estamos acostumados, eles dependem de conceitos que são originalmente filosóficos, ou são conceitos da filosofia. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando a gente fala da doutrina da Trindade, a gente fala muito de essência e pessoa,
de Uhum. substância e pessoa, não é? Deus é Sim, um em sim. essência, mas são três Uhum. diferentes pessoas. Minha pergunta é: de onde é que Uhum. vem esses conceitos de essência, substância, pessoa? Esses conceitos vêm da filosofia e foi uma apropriação que a teologia fez para explicar o dogma da Trindade. Quando a gente fala, por exemplo, da presença de Cristo na ceia, que é um debate teológico histórico aí, né? Então a gente fala, por exemplo, de substância e acidentes, né? De onde é que vem esses conceitos substância e acidentes? Eles vêm de Aristóteles, da própria filosofia grega, não é? Então, esse é o segundo benefício de um cristão conhecer filosofia. Ele vai lidar melhor com conceitos que a teologia ao longo da história apropriou do ambiente filosófico. E a terceira razão que o Frame dá, aqui na página 53, é que ao longo da história, a filosofia foi uma das disciplinas que mais ofereceu desafios à teologia. Então, é muito interessante isso. Ao mesmo tempo em que ela é uma disciplina que mais ajudou a teologia na sua construção, é um campo do conhecimento que mais desafiou a teologia, tendo em vista o fato de que muitos dos pressupostos filosóficos ao longo da história não estavam de acordo com a revelação, que é a base ou a fonte do conhecimento teológico. Então, muitos filósofos no passado, por exemplo, construíram argumentos com a finalidade de questionar coisas caras para a teologia, como a existência de Deus, a natureza de Deus, a pessoa do Redentor e etc. Então, todas essas coisas, a presença do mal no mundo, não é? Então, todas essas coisas foram objeto, de certa forma, de críticos, filósofos da teologia, e conhecer essas críticas e etc., também é muito importante para o teólogo. Então, o Frame nos ajuda nisso, a responder essa pergunta que você acabou de fazer. Excelente, excelente. Como um bom professor, né, como alguém didático, ele já percebe a importância dessa pergunta, que ela pode surgir e já responde aqui, né? Muito É isso interessante. aí. Agora, a gente falou aqui, e o senhor citou dessa relevância para o teólogo, termo que o senhor usou. Mas aqui eu pergunto, o cristão, vamos dizer assim, por falta de um termo melhor, mas o cristão comum, o cristão que não está talvez no meio acadêmico, ele ainda pode perceber utilidade para a vida dele no estudo de uma matéria como a filosofia, como a história, mais especificamente, né? História da filosofia e da teologia, ele poderia tirar proveito de um livro como esse daqui também? Eu não tenho dúvida, por duas razões. A primeira razão é que todos somos teólogos, certo? Então, E é é verdade isso que aí, existem já diria teólogos. Arcis Pro. Assis Pro, exato. Então, é verdade que existem aquelas pessoas que se dedicam mais exclusivamente à teologia e que se tornam, por assim dizer, teólogos profissionais, não é? Vamos usar Uhum, essa palavra, talvez não seja melhor, mas ajuda a sim. distinguir. Mas o fato é que todos nós somos teólogos no sentido de que todos nós, quando lemos a Bíblia, todo cristão, quando lê a Bíblia, ele lê extraindo pressupostos teológicos e, ao mesmo tempo, levando os pressupostos teológicos que possui para a leitura do texto que ele está fazendo. Então, as pessoas que nos assistem aqui, que não são teólogos profissionais, são todas teólogas também, porque possuem uma Uhum. concepção sobre Deus, sobre a Escritura, sobre o homem e etc., que Sim. são concepções de natureza teológica. Para além disso, Saúl, eu tenho dito frequentemente que a filosofia, juntamente com a arte, é a disciplina que mais nos ajuda a compreender o tempo no qual nós vivemos. Porque Uhum. enquanto a teologia é uma disciplina muito conservadora em termos de mudança, é óbvio que a teologia também reverbera o espírito do seu tempo, mas ela demora muito para fazer isso, porque ela é uma disciplina por natureza conservadora, a teologia. Uhum.
As artes e a filosofia, eu tenho chamado essas disciplinas de vanguarda. Em que sentido? No sentido de que elas, em geral, antecipam coisas que ainda vão acontecer, porque elas estão participando muito diretamente da formação da cultura. Então, eu acho que a filosofia é uma disciplina muito útil para todo e qualquer cristão, porque ele ajuda, e a história da filosofia de modo geral, ajuda a compreender esse processo histórico no qual todos nós estamos inseridos e ajuda-nos a ler características do nosso tempo que nem sempre nós percebemos por estarmos sendo formados ou formatados no contexto dele. Então, a filosofia é muito útil para aquilo que a gente chama de exegese cultural ou hermenêutica cultural, que é a interpretação da cultura na qual nós estamos inseridos. Excelente, excelente. Até mesmo, né, o senhor que falou da arte aí, a gente poderia talvez incluir nesse aspecto de sentido da arte também o próprio desenvolvimento das mídias que nós consumimos, né, filmes, séries, livros, e a filosofia nos ajuda a perceber como o que está escrito ali não é desprovido de um norte filosófico e teológico, mas tem uma idealização que está sendo passada ali, e a gente consegue distinguir isso e saber filtrar melhor, né, quando a gente tem esse estudo. E até acrescentaria aqui, né, se no termo que o senhor usou de forma um pouco mais geral, somos todos teólogos, dessa maneira mais geral também podemos dizer que somos todos filósofos. Nós estamos sempre fazendo afirmações sobre a criação, sobre a maneira que vivemos e tudo mais, não é verdade? Perfeito. Essa sua colocação é muito boa, Sauro, porque ela nos ajuda a entender, assim, de maneira um pouco mais didática, o que é a filosofia propriamente, né? A filosofia é essa disciplina do passo para trás, sabe? Do passo para trás. Ou seja, você, em geral, está vivendo no mundo numa complexidade de aspectos nos quais você está envolvido. Então você está aí mexendo nas mídias sociais, se relacionando com as pessoas, trabalhando, se divertindo, estudando e tal, sempre envolvido em ações particulares no todo da vida. E, sobretudo no tempo no qual nós estamos, no qual o tempo da reflexão nos foi tirado, raramente a gente para pensar sobre o sentido, sobre a natureza das coisas que nós fazemos no mundo. Então, por exemplo, todo mundo trabalha, mas raramente alguém para pensar sobre por que eu estou trabalhando? Qual é a finalidade do meu trabalho? Qual é a razão pela qual eu trabalho? Eu preciso trabalhar? Então, essas perguntas de passo para trás, elas são perguntas de natureza filosófica. A filosofia nada mais é do que essa disciplina que procura tentar enxergar aquilo que está por trás e que a gente, a princípio, não vê no meio da nossa correria cotidiana. A gente acaba só vivendo, né, reverendo? É como aquela história do peixe, né? Que o peixe é aquele que não consegue falar muito bem como é viver molhado, né? Porque ele está sempre ali ao redor, né? Tá dentro da água, tá sempre encharcado. E aí talvez a filosofia, usando essa ilustração, fosse como a ideia de você tentar saltar um pouco da água para observar onde você está inserido, ao invés de só seguir o fluxo e continuar ali, né? Perfeito, uma boa ilustração, boa ilustração. E falando então desse desenvolvimento do pensamento, da nossa cultura, a gente vê a relevância, como o senhor já pontuou, do estudo da história, daí a importância de um livro como esse que o John Frame traz aqui, da história da filosofia e teologia ocidental. E aqui o Frame vai abordar para a gente alguns momentos que ele pontua como se fossem momentos maiores, mais impactantes, relevantes, se a gente puder colocar assim, da história da filosofia, do pensamento, consequentemente também da teologia como um todo. E aí eu queria perguntar para o senhor, quais nós poderíamos dizer serem os momentos gerais de desenvolvimento do pensamento filosófico e teológico que foram mais importantes? Beleza. Só para mencionar aqui mais um trecho do livro, né? Tem uma parte no final do livro aqui, a partir da página 1071 até a página 1076, no qual o Frame faz aqui uma espécie de linha do tempo, né?
Ele chama de Aham. momentos decisivos na história da filosofia e da teologia. É óbvio que isso aqui é bastante Excelente. simples, ele está apenas Sim. destacando alguns momentos históricos, mas ajuda Uhum. muito a gente olhar para essa linha do tempo e diagnosticar aqui aquilo que seriam os diferentes momentos ou etapas da história da filosofia. Sim. Saor, essa divisão assim da história da filosofia ou desses tempos, desses momentos, não é unívoca. Então você vai Uhum. encontrar diferentes distinções em livros distintos de história da filosofia, mas eu acho que a mais comum é dividir em 4 grandes etapas. É a mais comum, Excelente. divisão mais comum. Então, a gente costuma falar em filosofia antiga, que é o período da filosofia grega, vai ali do sexto século antes de Cristo até o quarto século depois de Cristo, com a figura de Santo Agostinho, por exemplo. Então, todo esse período, esse longo período, é chamado de filosofia antiga. É óbvio que os estudiosos também dividem esse próprio período em uma série de outros, assim. Então você tem o período da filosofia pré-socrática, o período sistemático da filosofia, que é o período de Platão e Aristóteles, o período ético, que seria o período das escolas helenísticas, algumas que são inclusive mencionadas no Novo Testamento, né? Os epicureus, os estoicos e tal. Então, todos esses momentos secundários, né, são momentos desse grande momento histórico que é o momento da filosofia antiga ou da filosofia grega clássica. Depois, a gente tem um segundo período que seria o período da filosofia medieval, que vai desde ali de Agostinho, em muitos livros de história da filosofia, até o período do Renascimento, né, no século XIV para XV, já da nossa era, obviamente. Então, um longo período também chamado de filosofia medieval. Esse período também tem as suas diferentes distinções, né, as suas quebras. Então, há quem fale em alta Idade Média, baixa Idade Média, há quem fale em período patrístico e período escolástico. Então, o período dos pais da igreja inicialmente, depois o período dos grandes acadêmicos, né, adeptos da escolástica, que foi um movimento medieval e tal. Mas o grande período é o período da filosofia medieval. Depois a gente tem o período da filosofia moderna. Então, boa parte dos livros de filosofia incluem aí o Renascimento como um período de transição, incluindo aí a Reforma, que seria uma espécie de renascimento cristão, né? Então você tem um renascimento pagão e um renascimento cristão nesse período do século XV, do século XVI. E aí no século XVII a gente entraria naquilo que chamamos de filosofia moderna. E talvez o grande representante desse período seja o René Descartes, é o grande filósofo moderno, né, representativo deste período. E esse período vai aí basicamente até meados do século XX. As duas guerras mundiais são grandes marcos desse final do período moderno. E aí a gente teria, a partir da segunda metade do século XX, esse período no qual, de alguma forma, nós ainda estamos, que é o período da filosofia contemporânea. Então, são 4 grandes períodos, né? A filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Muito bom. Curiosamente, na teologia, a coisa é menos quadrada, É. porque, em geral, as disciplinas de história na teologia elas seguem muito o desenvolvimento da igreja, mais do que o desenvolvimento do próprio pensamento. Quando a gente Aham. fala do pensamento teológico, né, e tenta categorizá-lo, então frequentemente a gente usa muito essas categorias da própria filosofia e fala em teologia do período antigo, em teologia do período medieval, em teologia do período moderno e em teologia
contemporânea, né? Então, essa categorização de 4 grandes períodos, eu diria, serve de alguma maneira para as duas coisas, tanto para filosofia quanto para a teologia. Mais uma vez aqui nos deparamos com aquela dificuldade de distinção da análise do estudo delas muitas vezes, né? São muito conectadas em seus assuntos. Agora, a gente não vai ter condições, obviamente, já adiantando aqui para quem está nos ouvindo, de falar com profundidade sobre esses momentos. A gente vai tentar aqui fazer um voo, né? Uma visão panorâmica a respeito de alguns desses momentos. Agora, se você quer profundidade, se você quer algo completo, você tem aqui um livro com mais de 1.100 páginas, quase 1.200 páginas, de um autor que tem sido extremamente relevante sobre o assunto para você se aprofundar. Então, mais uma vez, fica a recomendação aqui para você adquirir. Mas uma pergunta interessante, Reverendo, para a gente falar aqui é sobre o surgimento do que formalmente ficou conhecido como a filosofia, né? Existe, semelhantemente, eu acho que a gente poderia dizer, a um marco que ficou conhecido como o estopim ali da Reforma Protestante com Lutero. A gente poderia tentar apontar para um marco para o surgimento do estudo da filosofia. Qual seria esse? Como é que é o seu surgimento? É muito legal. Tem uma obra do Gordon Clark, na qual ele começa dizendo exatamente o dia e a hora na qual a filosofia nasceu. Eu não lembro exatamente aqui, mas ele diz exatamente assim, o horário e a... Porque ele obviamente, isso é uma anedota, né? Não é assim é uma anedota do ambiente acadêmico, mas é porque tem a ver com um eclipse solar que teria sido previsto por Tales de Mileto, que é o primeiro dos pré-socráticos, e esse eclipse teve um horário, etc. E essa predição desse eclipse é apontada, assim, anedoticamente, como o marco da origem da filosofia lá no século VI, se não me engano, antes de Cristo. Então, há consenso, Saor, de que aquilo que nós chamamos de filosofia hoje nasceu na Grécia Antiga. Por que eu estou dizendo aquilo que nós chamamos de filosofia hoje? Porque existe muito debate também quanto ao fato de já existir filosofia antes. Inclusive, existem muitos estudiosos que procuram olhar para o pensamento desenvolvido no Antigo Oriente Próximo, onde está, por exemplo, o pensamento do povo de Israel no passado, no Antigo Testamento, que tem toda uma tradição, que é uma tradição de sabedoria. Então, quando a gente olha para os Provérbios, para o livro de Eclesiastes, ali a gente tem toda uma tradição de sabedoria que resguarda muitas semelhanças com textos de natureza filosófica. Se a gente lê o livro de Eclesiastes, por exemplo, parece que a gente está quase lendo um livro de um existencialista, não é? Alguém que está olhando para a vida, nesse caso aqui, um existencialista ateu, né? Olhando para a vida, ignorando Deus e tentando encontrar sentido na vida à parte de Deus. Então, esse é um debate grande. Eu acredito que é possível estabelecer algum paralelo entre o pensamento de natureza filosófica que nasce na Grécia Antiga com aquilo que há na tradição de sabedoria judaica, por exemplo. Eu acho que todo cristão que fala sobre filosofia deveria dar esse passo atrás e estudar um pouquinho a sabedoria judaica. E é algo interessante, porque o Frame começa aqui exatamente fazendo esse movimento. Ele tem um item aqui no primeiro capítulo, que é o item E, que é filosofia bíblica, não é? Ele trabalha um pouco com essa questão aqui na sua obra. Então, é uma questão discutível, mas o que a gente chama de filosofia hoje nasceu na Grécia Antiga, aí no quinto, sexto século antes de Cristo, com essas figuras que foram os filósofos pré-socráticos que tinham uma preocupação básica, que era a pergunta quanto ao arqué. Arqué é a palavra grega para origem ou para princípio.
é de onde vem a nossa palavra arqueologia, por exemplo, né? Estudo da antiguidade, dos começos. Então, a grande preocupação original da filosofia é essa preocupação com o arqué. Não apenas no sentido de origem temporal, não é? De quando é que as coisas surgiram, e nem de origem histórica, não é só um quando, mas é um princípio no sentido de fundamento, não é? Fundamento lógico da realidade, fundamento existencial da realidade. Então, os primeiros filósofos estão perguntando o que é o arqué, não é? Qual é a origem, qual é o princípio fundamental que une as coisas nas quais nós, a realidade na qual nós estamos de alguma forma inseridos. Sim, inclusive é interessante a gente perceber aqui mais uma vez a conexão de alguma maneira entre a teologia e filosofia com respeito a essas preocupações, porque a gente olha para o Evangelho de João e vê ele começando justamente com a apropriação de termos que eram usados para essa discussão, que é justamente o arqué, o princípio, no princípio ali, né, tá falando, e o logos, que é o verbo, né? Então, no princípio era o verbo. E aí a gente vê João conectando essas coisas e falando sobre isso, só que a partir de uma visão cristã, visão bíblica, né? Interessante essa conexão, né? Perfeito. Veja bem, olha como é que, mais uma vez, nós como cristãos, nós somos chamados a esse bom retrocesso à sabedoria antiga, né? Porque é curioso perceber que esse logos, que João fala a respeito dele no capítulo 1 de João, e de fato não há nenhuma dúvida que ele está fazendo algum tipo de conexão com a filosofia da sua época, que apontava o logos como esse princípio fundamental, mas é interessante perceber que quando a gente retroage ao Antigo Testamento, especificamente ao primeiro capítulo da Bíblia, a gente tem ali o davar, que é a palavra hebraica para palavra, não é? A mesma palavra, que é ou o mesmo sentido, que é o sentido de logos lá em João. Então é muito interessante perceber como embora João esteja dialogando com o pensamento do seu tempo, o seu fundamento ou a sua base é a tradição antiga de sabedoria herdada desde o período do Antigo Testamento. Então, essa continuidade, né, é muito bela, eu acho que é importante a gente perceber isso. Demais, demais, com certeza. E aqui a gente vê, inclusive, a graça comum aí, né, de Deus também dando aos homens algum acesso ao conhecimento da realidade, né? Agora a gente vê bastante disso também, outras conexões, algumas, claro, que se destoam, mas outras que têm bastante semelhança com a nossa teologia, também na filosofia grega nesse período aí, que inclui essa origem, mas o desenvolvimento da filosofia grega ali. Então eu queria perguntar para o senhor quais seriam os principais nomes desse grande período aí que o senhor falou da filosofia antiga e quais os principais marcos que eles trouxeram para o desenvolvimento da filosofia, da teologia, do pensamento de forma geral. Claro, de forma bem panorâmica. Isso é bem difícil. Por quê? Porque o período antigo da filosofia, ele é o período que lança praticamente todas as grandes questões que depois serão desenvolvidas na história da filosofia posterior. Há, inclusive, um filósofo que disse certa vez que a história da filosofia nada mais é do que uma série de notas de rodapé a Platão, certo? Então, eu acho que é um exagero, tem muita coisa nova que surge em outros períodos, mas não deixa de ter uma conexão com a verdade, essa afirmação, no sentido de que as grandes questões que são postas posteriormente pela filosofia, e o Frame ele trabalha aqui na sua obra dizendo que a filosofia tem três grandes campos, né? Três grandes avenidas, que são a avenida da ontologia, ou da metafísica, que seria a teoria da realidade, a avenida da epistemologia, que é a teoria do conhecimento, e a ética, que seria a teoria dos valores. Então, a filosofia lida com essas três grandes questões, né? A questão da existência,
a questão do conhecimento e a questão dos valores. E aqui, como subdivisão dessa questão dos valores, a gente poderia botar estética, filosofia política, outros campos, né, que são derivados desse campo da ética ou da teoria dos valores. Então, todas essas grandes questões relacionadas à existência, ao conhecimento e aos valores, em certa medida, foram postas pela filosofia antiga, especialmente pelo período sistemático dessa filosofia, que é o período dos dois grandes pilares, Platão e Aristóteles. Então, Platão e Aristóteles são, sem dúvida, os dois filósofos mais importantes do período antigo, e eles serão essenciais para o desenvolvimento da teologia posteriormente, sobretudo no período medieval, inicialmente mais Platão via Agostinho, e depois, num segundo momento, mais Aristóteles via Tomás de Aquino. Não estou querendo dizer com isso que Aristóteles estivesse completamente morto no início do período medieval. Ele sempre teve representantes importantes, assim, pessoas fazendo filosofia à luz de uma fazendo teologia e filosofia à luz de uma perspectiva aristotélica, mas majoritariamente o platonismo ele se expande a partir do pensamento agostiniano e depois, através de uma recuperada de Aristóteles, com a inserção dos árabes na Europa, né, através de filósofos como Avicena, Averroes, trazendo o pensamento aristotélico de novo. Então, Aristóteles ganha força, e aí você tem personagens importantíssimos como Tomás, trazendo Aristóteles para o jogo e elaborando toda uma teologia, né? Hoje, a tradição católica de teologia ela é muito dependente do pensamento tomista e, fundamentalmente, do aristotelismo em termos de filosofia. Então, os dois principais personagens do período antigo, essa foi a sua pergunta, né? São Platão e Aristóteles, sem dúvida, embora o meu personagem preferido da filosofia antiga seja Sócrates, o mestre de Platão. Ele é o personagem assim que mais me encanta na filosofia antiga. Muito bom, excelente. E agora, quando a gente avança para o próximo período, a gente poderia ali então ir para o que é o período medieval, certo? Vai Perfeito. Aí com Agostinho diante. Quais então os principais nomes? O primeiro eu já sei qual vai ser, não tem como não falar dele, né? Mas quais são os principais nomes e marcos que a gente poderia colocar? Cara, aqui tem nome demais, hein? Eu estou dizendo nome demais para a teologia, sobretudo, né? Porque esse período é o período de origem, por assim dizer, daquilo que a gente chama de teologia hoje também, né? Então, no período antigo de filosofia, o que a gente tem ainda é uma teologia bem rudimentar, já nascendo, obviamente, com os pais da igreja, ou os primeiros pais, mas obviamente nesse período medieval em que a teologia vai se desenvolver de maneira bem intensa. Então, bem no início aí, né, ou no período até pré-medieval, a gente tem várias figuras como Justino, Tertuliano, Irineu, Orígenes, Clemente e tal, todos eles pais da igreja, responsáveis aí por se enveredarem por debates, muitos deles debates de natureza apologética, nos quais eles se valiam muito da filosofia e por meio de quem a teologia cristã clássica foi elaborada, defendida e transmitida para as próximas gerações. Depois a gente tem a grande figura desse período inicial da Idade Média, que é a figura de Agostinho, sem nenhuma dúvida, do qual, ou de quem nós somos bastante dependentes, né? Falo nós aqui, eu de maneira mais específica, enquanto membro de uma tradição teológica reformada. Então, sim. Calvino, que é o pai da tradição de onde eu venho, né, a tradição calvinista, ele é muito dependente de muitos pais da igreja, mas do pensamento agostiniano também. E daí, depois disso, a gente tem vários outros pensadores depois de Agostinho. A gente tem
Santo Anselmo, a gente tem Boécio, a gente tem Pedro Abelardo, tem muita gente nesse período medieval, até chegar na figura central de Tomás de Aquino, que é o outro gigante desse período, já vivendo, obviamente, no século XIII, então, muito tempo depois de Agostinho, mas que é visto assim como par, né, de Agostinho no que diz respeito à filosofia e teologia medieval. Só uma coisa importante, Saul, que eu gostaria de dizer: frequentemente as pessoas, e é muito comum isso em manuais de filosofia, e manuais são sempre sintéticos, sempre até certo ponto superficiais. Então, manuais de filosofia, eles às vezes colocam Agostinho e Tomás como se eles fossem sujeitos de pensamento antagônico. Mas isso não é verdade, não é? Isso não é verdade. Eles têm ênfases diferentes, dependências, por exemplo, de sistemas filosóficos distintos, mas mesmo as distinções entre esses sistemas, o platonismo e o aristotelismo, que às vezes são apresentadas assim como diferenças muito radicais, elas são bem menores do que a gente costuma imaginar e os manuais costumam apresentar. Então, há muito mais de aproximação entre Platão e Aristóteles do que os manuais costumam apresentar, e há muito mais de aproximação entre Agostinho e Tomás do que os manuais costumam apresentar, embora eles tenham certamente algumas ênfases distintas. Esses são os dois grandes personagens. Cara, há muitos momentos marcantes nesse período. Eu me lembro, por exemplo, aqui de alguns que me são muito caros, a criação do argumento ontológico, por exemplo, por Santo Anselmo. E a gente tem muitas controvérsias nesse período, né? O período medieval. Ele é um período de muita força cultural da teologia e da igreja, porque a igreja é a grande potência cultural desse período histórico. Então, a igreja já não está precisando se defender de muitas acusações que são externas. Então, ele é um período de muito florescimento interno de pensamento, né? Dos concílios também, né? E tudo Exato, isso mesmo. Então, eu me lembro, por exemplo, de ter estudado na minha monografia de seminário a questão da ceia, a presença de Cristo na Eucaristia, e me lembro de ter estudado um pouquinho de controvérsias eucarísticas que existiram nesse período. Uma me vem à mente agora aqui, entre dois teólogos, um chamado Ratramno e outro Radberto, que mexeu muito comigo assim naquele período, porque questões filosóficas muito centrais, como o problema dos universais, que eu não vou nem me atrever a definir aqui agora, vou deixar vamos abrir esse assunto agora não. Os espectadores deem uma olhada nisso, está determinando ali a concepção da maneira como Cristo se apresenta ou se faz presente na ceia do Senhor. Então, período assim de efervescência muito grande, o período medieval, curiosamente chamado pelos modernos de Idade das Trevas, né, ou de Era das Trevas, o que mostra o preconceito moderno com o período medieval, mas é o grande período de surgimento das universidades e tal, um período que entrega ao mundo Agostinho, Anselmo, Boécio, Abelardo, Tomás. Não pode ser nunca chamado de um período das trevas. Tem muito mais luz do que as pessoas querem enxergar no período medieval. Com certeza, com certeza. Agora é interessante perceber no que o senhor destacou aí, né? De novo, né? Quais foram os principais nomes que o senhor chamou para a filosofia antiga ali envolvida, principalmente na Grécia. Então, a gente viu o nome de Platão e Aristóteles. E, nesse período medieval, a gente viu Agostinho, que puxa muito do pensamento de Platão, e viu Tomás de Aquino, que puxa muito do pensamento de Aristóteles. Né? Daí a relevância e, inclusive, a importância da história, né? A filosofia, o desenvolvimento da filosofia, da teologia, são coisas que parece que é basicamente impossível você desconectar do que aconteceu na história, de como os momentos trouxeram desenvolvimentos, né? Perfeito, porque a teologia a teologia não nasce
fora do ambiente acadêmico e intelectual comum, né? Sim. Aliás, Saur, é importantíssimo a gente dizer isso. A própria distinção radical entre disciplinas, ela é Uhum. recente, ela é moderna. Uhum. Então, essa distinção que a gente faz e precisa fazer hoje entre medicina, filosofia, teologia, antropologia, sociologia e etc., todos essas IAs aí que a gente cria, Aham. isso é típico do mundo moderno, que é um mundo muito analítico e muito fraturado, né, por assim dizer, que acaba Sim. fraturando essa unidade da realidade. Quando a gente fala, por exemplo, do nascimento da filosofia lá atrás, lembra que eu falei que, anedoticamente, o marco que se Uhum. estabelece é a previsão de um eclipse. Exato. Ah, E não é uma coisa ligada à filosofia hoje em dia, né? não é, a princípio, algo Sim. que está imediatamente relacionado àquilo que a gente chamaria de filosofia hoje. Embora, Sim. obviamente, a preocupação dos pensadores pré-socráticos era de natureza filosófica, é por isso que eles são chamados de filósofos e tal. Mas Sim. as ciências, hoje, sobretudo as ciências humanas e outras, Sim. ciências biológicas, ciências da Aham. natureza, como a biologia, Uhum. estavam encapsuladas, de alguma maneira, dentro disso que a gente chama de filosofia. As primeiras A própria grandes matemática, né, taxonomias. reverendo? Hã? A própria matemática, né, reverendo? Platão Sim, enfatizava demais ali, a geometria os também estava bem pitagóricos, presente. Exato. E também até mesmo com a filosofia de Averroes, de Avicena também tem bastante conexão com áreas da exata, né? As primeiras taxonomias de plantas, de animais, elas não foram feitas por biólogos, elas foram feitas Aham. por filósofos. Aristóteles, por exemplo, tem livros importantíssimos sobre essas questões. Muito bom. Vamos avançar aqui para ver se a gente consegue complementar o falar de forma panorâmica sobre esses 4 grandes momentos e entramos agora na Era Moderna. Quem nós poderíamos destacar, quais eventos, marcos que nós poderíamos destacar dessa era? A modernidade é um período em que a ciência moderna tem um peso muito grande, não é? Então, Uhum. aquilo que nós hoje conhecemos como ciência, que é esse modelo de conhecimento baseado na experimentação empírica e também na articulação matemática das proposições, nasce nesse período que a gente chama de período moderno. Então, boa parte das preocupações modernas diz respeito à natureza do conhecimento, como é que o homem conhece a realidade. Então, é um período em que a epistemologia começa a se configurar como o grande campo da filosofia. Isso Uhum. vai atingir o seu ápice no período do Iluminismo, né? Uhum. E depois daí para frente, outros campos da filosofia, como a ontologia, por exemplo, quase que perderão no debate majoritário a sua importância e o seu valor. Eu não estou querendo dizer Sim. que nós devamos concordar com isso. Nem estou Sim, dizendo que sim, não sim. exista muita gente preocupado com desenvolvimentos de natureza do pensamento ontológico. O que eu estou dizendo é que, majoritariamente, na filosofia, Sim. depois do iluminismo, a epistemologia se torna o grande campo de estudos. Isso já começa na Sim. modernidade e talvez a gente possa apontar aqui o debate entre racionalismo e empirismo como Uhum. o grande exemplo de filosofia produzida nesse período. Então, a gente tem Sim. aí Descartes, Leibniz como grandes representantes de uma postura mais racionalista, e a gente tem Locke, Hume, os empiristas ingleses como grandes representantes do Um, empirismo. um Então, parêntese são as aqui, eu figuras lembro quando eu estava. Perdão, cortá-lo, só mais um parêntese sim, aqui para o tranquilo. pessoal, uma curiosidade pessoal. Eu lembro quando eu estava na sua aula de introdução à filosofia lá no JMC, e o senhor passou para a gente um livro sobre a história da filosofia,
e a gente tinha que analisar o desenvolvimento do pensamento e categorizar cada um dos personagens entre ou racionalistas ou empiristas. Eu lembrei demais agora aqui. Perfeito, foi isso mesmo. A gente trabalhou um pouco com 3 tendências epistemológicas, né? Racionalismo, empirismo e subjetivismo, que vem de onde? Vem do Frame. Isso é do próprio Frame, é o Frame me ajudando aí a ensinar filosofia lá no JMC, tá vendo? Então, Olha aí, e aí a gente leu um livro com excertos, não foi? Um livro cheio de excertos exato. Acho que foram textos básicos de filosofia, e aí um dos desafios era categorizar os pensadores dentro dessas tendências. Muito legal. Exatamente. Então, esses são personagens importantes, e, de certa forma, esse debate vai culminar na origem de uma outra corrente, que seria o criticismo, né, lá no idealismo alemão. E eu não poderia passar pela modernidade, obviamente, sem citar a figura de Immanuel Kant como um grande representante desse período, né? Então, se eu tivesse que citar 3 aí, eu citaria Descartes, Hume, depois Kant, como grandes representantes desse esforço filosófico que se faz na modernidade para compreender a questão do conhecimento ou a discussão epistemológica. Muito bom. Inclusive, voltando mais uma vez àquela ideia de conexão com Platão e Aristóteles, me diga se eu tô indo pelo pensamento correto, de ver de novo uma conexão entre o pensamento mais racionalista, se é que eu posso dizer assim, de Platão, daquela ideia do mundo das ideias, dos ideais universais, e, entre aspas, o mais empirista de Aristóteles, de conhecimento. Tem até, inclusive, um quadro que está ali atrás, ó, aqui, que é da Capela da Sistina, de Rafael, exato, que mostra justamente Platão apontando para cima, para o mundo das ideias, e Aristóteles apontando para baixo, para uma perspectiva de conhecimento mais empirista. A gente vê de novo essa importância dos dois nessa divisão epistemológica de conhecimento, de racionalismo e empirismo. Seria correto apontar para isso? Eu acho que é possível traçar este paralelo, desde que, como o Frame o faz no seu livro, a gente tenha clareza que nós estamos falando não do desenvolvimento de escolas, mas da influência de tendências. Eu acho que se a gente tiver clareza disso, é possível pensar no racionalismo como uma tendência mais de natureza, de ênfases que vem de Platão. Por que eu estou sendo muito cuidadoso aqui? Porque qualquer estudioso de Platão que me visse chamar Platão de racionalista, me acusaria primeiro de anacronismo e segundo de imprecisão, certo? Mas em termos de tendência, sobretudo, Saori, e aqui vem talvez a questão que é contribuição significativa da escola vantiliana, da qual o Frame faz parte, que eu acho que ajuda a entender essa amarração que você está fazendo, que é a tese de que toda a história da filosofia tem um grande problema. Qual é o grande problema? É o problema da tensão entre unidade e diversidade. O problema da tensão, unidade e multiplicidade. Então, Van Til foi quem fez essa afirmação e propôs essa tese de que no início, na origem da filosofia, nós temos esse problema, o problema da tensão entre unidade e diversidade, que esse problema é um problema insolúvel a partir de perspectivas imanentes de filosofia, ou seja, é um problema insolúvel. Apenas a revelação de um Deus que é uno e múltiplo ao mesmo tempo pode oferecer respostas para essa questão fundamental. Então, essa é uma contribuição que a tradição reformada de apologética tem trazido e que eu acho que nos permite ver essas relações, desde que estejamos conscientes de que estamos falando de tendências, de que nem sempre conseguiremos ser absolutamente precisos, mas que tem o seu lugar para nos ajudar a compreender a história da filosofia.
Com certeza. Aqui a gente vê, inclusive, a conexão dessa luta entre o uno e o múltiplo com filósofos que vêm antes de Platão e Aristóteles, né? Parmênides e Heráclito, né? Com essas Perfeito. ideias. É. E só para mais um parêntese aqui relevante, eu lembro demais do senhor lá no quadro falando sobre essa ideia da luta entre a multiplicidade, né, e a unidade, a diversidade e a unidade, e falando que é o nosso Deus que soluciona. Isso foi uma frase que ficou extremamente marcada na minha mente, que até hoje eu tenho trazido para as pessoas que eu falo. Que bom. Só mais um parênteses aqui, agradecendo pela sua vida, pelo seu ministério, tem me ajudado na minha caminhada também. Valeu, Saúl. Mas já caminhando aqui para o fim, vamos falar da filosofia contemporânea, da era contemporânea. O que é que nós podemos destacar aqui? Tem coisa boa no contemporâneo, né? Claro que tem. Todo período da história da filosofia tem coisa muito boa. Isso aí. Tem desafios, né? Certamente. Sim. Então, a filosofia contemporânea, que é aquele período, né, que nasce ali na segunda metade do século XX, né, e vem até o período de hoje, é um período em que as discussões epistemológicas, em virtude do que fez o período moderno, ganha absoluto destaque, né? Absoluto destaque. Uhum. Então, a desconexão que o Kant fez, de certa maneira, entre epistemologia e ontologia, ou o conhecimento e a realidade, ao separar, né, aqueles dois universos do númeno e do fenômeno, é muito impactante para a história da filosofia, de modo que a filosofia contemporânea tem como grande foco a questão do conhecimento, mais especificamente da participação que o sujeito possui no conhecimento e na elaboração da sua visão da própria realidade. Então, há muitas questões que entram em voga de maneira muito forte na modernidade. Uma delas, por exemplo, é a questão da linguagem, de como é que a linguagem é utilizada pelo sujeito, qual é o papel que a linguagem possui na determinação do pensamento do próprio sujeito. Então, há uma grande discussão relacionada à linguagem, há inclusive um subcampo da filosofia, né, que se destaca nesse período, que é a filosofia da linguagem. E a gente poderia citar aí o famoso Wittgenstein como um grande filósofo da linguagem, representante dessas discussões aí. Para quem ainda não conhece um pouco de filosofia, pode dar uma olhadinha lá nos textos e em alguma coisa sobre ele. Eu recomendo, inclusive, que leia alguma coisa sobre ele, porque se você entrar nos textos direto, talvez você tenha alguma dificuldade. A gente tem também, nesse período contemporâneo, o desenvolvimento de uma abordagem existencialista de filosofia, muito resultante de questões históricas, da própria falta de sentido no qual as duas grandes guerras deixou o mundo europeu nesse período. Então, há essa busca, não é, constante pelo significado da própria existência. E aí a gente tem vários filósofos aí importantes, talvez Jean-Paul Sartre seja um marco aí significativo desse tipo de filosofia, mas há outros, obviamente, o próprio Heidegger, o próprio Nietzsche, muito importante, embora o Nietzsche não seja qualificado tão propriamente como um existencialista, mas como um nihilista, e existem distinções importantes entre uma coisa e outra. E há muitas discussões, obviamente, de natureza sociológica nesse período. Então, as coisas começam a se cruzar muito significativamente na contemporaneidade, a filosofia e a sociologia. Então, discussões sobre a natureza da autoridade, do poder, não é? Começam a acontecer, e aí Foucault, por exemplo, é um pensador importante, significativo deste período. É sempre bom lembrar que o período da filosofia contemporânea é o período mais ateísta da filosofia, não é? Talvez alguns estejam pensando, mas o período da filosofia antiga também não era? Veja bem, o período da filosofia antiga não era cristão.
não era judaico, mas ele era teísta, não é? Ele partia do pressuposto de um universo transcendente, habitado por uma divindade ou por várias divindades, que é base, fundamento para a interpretação desta realidade presente. Então, lá você tem teísmo. A filosofia contemporânea é uma filosofia bem ateísta, bem secularizada. Então, é uma filosofia, em muitos sentidos, que exige maior estômago, não é? De um cristão, sobretudo que não está engajado com o pensamento filosófico de maneira ativa para a leitura. Mas, certamente, muitos avanços e muitas contribuições têm sido dadas por filósofos no nosso tempo também. Então eu citaria esses aí que eu mencionei agora, né? Jean-Paul Sartre, Wittgenstein, Nietzsche, Heidegger, Foucault, como personagens importantes desse cenário contemporâneo aí de filosofia, marcado por preocupações com a linguagem, preocupações com o sentido da existência no mundo e com a compreensão da vida social e do papel, não é, que o ser humano exerce na própria sociedade. Isso aí. Agora, talvez essa pergunta possa ser uma das mais difíceis, porque agora eu apelo mais a opiniões suas, e aí eu não sei se, inclusive, a gente consegue chegar a uma resposta para essa primeira, que é: teria como a gente dizer qual é o período mais relevante desse desenvolvimento do pensamento filosófico teológico, desses 4 aí que nós mencionamos? Ou é algo, eu imagino que seja algo difícil, mas qual o senhor diria? Eu acho que é muito, muito difícil. Eu tenderia a dizer que não existe nenhum período mais relevante. Se eu fosse apontar o meu período preferido, mas isso vamos trocar a pergunta para essa. Gosto pessoal mesmo, eu apontaria os 2 primeiros, o período antigo e o período medieval, são os 2 preferidos para mim. E eu tenho aqui ao meu lado, mais uma vez, o apoio do professor Cornelius Van Til, que dizia que o fato de, na filosofia antiga, o pensamento ter se desenvolvido sem influência do cristianismo, porque a partir do momento em que o cristianismo entra em cena na história, tudo aquilo que se desenvolve posteriormente se desenvolve em referência ao cristianismo, seja positiva ou negativamente. Então, eu estou me referindo especificamente agora ao pensamento ocidental, não é? Então, não dá para negar a influência histórica que o cristianismo causou no pensamento ocidental. E a partir do momento em que o cristianismo se delineia como uma tradição intelectual, tudo aquilo que se desenvolve posteriormente se desenvolve em referência ao cristianismo. Então, o Van Til tem um insight que me parece muito interessante, que é o seguinte: se você quiser ver o espírito da apostasia trabalhando sem essa influência direta, não é? É a filosofia antiga. Então, estudar a filosofia antiga é muito interessante, sobretudo para um apologeta, porque ele tem essa oportunidade de ver esse espírito da apostasia trabalhando de maneira mais direta. Agora, veja bem, quando eu falo do espírito da apostasia aqui, eu não estou dizendo, obviamente, que não existem momentos de verdade, construções importantíssimas na filosofia antiga, muitas das quais são aproximações grandes com a nossa tradição cristã. Pelo contrário, existem muitas. Aliás, eu disse que Sócrates ele é um dos meus personagens preferidos na história da filosofia, dentre outras coisas, por uma declaração que um personagem, se eu não me engano, se chama Nícias, e o diálogo platônico, diálogo socrático, né, no qual está essa declaração, se eu não me engano, se chama Lax, no Lax, o Nícias faz uma afirmação sobre Sócrates,
dizendo mais ou menos o seguinte, obviamente em palavras muito mais rebuscadas do que as que eu vou usar agora, mas ele diz que ele gostava muito de conversar com Sócrates, porque Sócrates era alguém com quem você poderia, ou de quem você poderia se aproximar falando sobre qualquer coisa, e ele faria você voltar para casa dando conta de quem você era. Ou seja, ele faria você voltar para casa tomado de autorreflexão. Então, eu acho isso muito interessante e eu acho que isso está muito próximo da nossa tradição. Por exemplo, quando Agostinho diz em Solilóquios, perguntado pela razão sobre o que ele queria conhecer, ele disse: eu quero conhecer a Deus e a alma. E aí a razão pergunta: nada mais? E ele diz assim: absolutamente nada. E depois, quando Calvino abre as Institutas, Calvino vai dizer que toda a soma de conhecimento se reduz, né, do conhecimento verdadeiro e sólido, começa com duas coisas, que é o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Então, Sócrates, sem dúvida, alcançou algum tipo de sabedoria quando ele entendeu o lugar que o autoconhecimento possui na construção do nosso conhecimento da realidade como um todo. Eu só lamento que ele não tenha percebido que o autoconhecimento é fruto do conhecimento de Deus. Que, na verdade, são essas duas coisas, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos, são duas faces de uma mesma moeda. Eu acho que o testemunho estaria completo se Nícias dissesse sobre Sócrates: quando você vai conversar com ele sobre qualquer coisa, você volta para casa dando conta de quem é Deus e de quem é você mesmo. Então, eu inclusive, assim, nos meus sonhos íntimos e secretos, eu gostaria que isso eventualmente fosse dito a meu respeito um dia, sabe? Por alguém. Olha, que legal. Você vai lá conversar com ele e ele, de alguma maneira, vai contribuir para que você reflita sobre quem Deus é e sobre quem você é, porque nisso consiste a fonte, não é, de todo o nosso conhecimento. Muito bom, reverendo. Olha, eu posso dizer que todas as minhas conversas com o Senhor foram muito produtivas, abençoadas e que sempre me fizeram olhar mais para Deus. Guardo, inclusive, também não só aquelas frases, aqueles ensinos dos quais falamos aqui, mas num dia que o Senhor disse em suas próprias palavras que toda a criação nada mais é do que o presente do Pai para o Filho. E isso é uma coisa que me marca muito o coração, de que tudo que existe é para Cristo, é do Senhor Jesus, eu sou para Ele, e isso é algo que me dá alegria de viver e de pregar o Evangelho. Então, Deus abençoe. Talvez não seja a mesma expressão que tenham dito sobre Sócrates, mas é uma semelhante. Deus o abençoe e muito obrigado por esse tempo de conversa. É uma alegria sempre estar com você também. Eu tenho a expectativa de que aqueles que nos assistiram e vão nos assistir possa, de alguma maneira, serem enriquecidos pelo tempo que passamos juntos aqui. E sim, não deixem de ler essa belíssima obra publicada pela editora Vida Nova, História da Filosofia e Teologia Ocidental, do Dr. John Frame. Talvez você não a leia de uma vez, né? Mas ela certamente precisa compor a sua biblioteca para que se torne um material de consulta para você. Obrigado, reverendo. Você aí de casa que também nos ouviu, nos assistiu, gostou dessa conversa, quer aprender mais, faça como o reverendo acabou de dizer, adquira o livro. No livro você vai conseguir mais profundidade de tudo aquilo que nós pincelamos aqui no podcast. Além disso, você gostou do formato podcast? Nós temos vários outros episódios, então se inscreva aí no seu canal preferido para conseguir acessá-los, ouça e nos ajude compartilhando esses outros e esse podcast. É isso aí, até a próxima. Valeu!